Olá, mulheres que vencem, sejam muito bem-vindas à nossa programação nesse mês de setembro abençoado que estamos fazendo o estudo do Evangelho de Lucas. Você percebeu que nos programas anteriores pegamos passagens com Jesus no livro de Lucas mesmo. E fica a dica e orientação para você nesse mês ler, estudar, meditar com calma, sem aceleração, sem pressa, o Evangelho de Lucas, tá bom? Hoje nós iremos então para Lucas no capítulo 6, a partir do versículo 12. Vamos ver? Vendo aqui sobre quando Jesus escolheu os discípulos dele. Vamos tomar um cafezinho, né, para dar aquele up. Olha que equipe abençoada. Já tomou seu cafezinho hoje? É bom, né? Oh, meu Deus, mas é bom. Graças a Deus. Vamos lá? Encontrou? Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 12, diz assim, é a eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Veja que antes de Jesus fazer aquela seleção de trazer para perto de si 12, porque Jesus tinha muitos discípulos, não era só os 12, mas ele quis trazer mais para perto, quis separar daqueles discípulos, fazer 12 apóstolos. E ele não saiu escolhendo a torta e a direita. Ele se consagrou, ele passou a noite no monte orando. E aí diz assim no versículo 13, Lucas 6:13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, todos os discípulos, e escolheu daqueles que estavam ali, quantos? 12. A quem também deu o nome de apóstolos. E aí eu digo para você, por que ele escolheu dos 70 ou dos mais de 70, sei lá, não sabemos quantos discípulos que estavam ali seguindo Jesus. Tem umas passagens na Bíblia que fala 70, outros falam 120, outros falam mais, outros falam menos, enfim. Não veio ao caso hoje. Por que Jesus escolheu dentre esses discípulos 12? E por que ele escolheu esses 12? Ah, pastora, porque eles eram os caras, né? Os top, perfeitos, irrepreensíveis, queridos, os melhores. Eles eram assim? Você sabe que não, né? Você sabe que não. E aí a gente para pensar e fala assim, mas então por que Jesus escolheu eles? Vai saber. Eu também não sei. Um dia nós saberemos, né? No céu. Falar, Jesus, por que o Senhor escolheu Pedro? E sabia que o Pedro era meio arretado. Jesus, por que o Senhor escolheu Tomé? E sabia que o Tomé era incrédulo. Jesus, por que o Senhor escolheu Judas? E sabia que Judas ia ser um traidor? O Senhor conhece os planos, os propósitos. Deus vê o que a gente não vê. Deus entende o que a gente não entende. Cabe a nós obedecermos, crermos, aceitarmos o seu chamado. Por quê? Marca aí Lucas que a gente vai voltar. Vai em Jeremias. Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, diz assim. Antes que eu te formasse no ventre, antes de ser formado no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, antes de nascer, estava no ventre, mas antes de nascer, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Então veja
que Jesus escolheu aqueles 12, porque ele já tinha um plano para aqueles 12. Todos nós nascemos já com esse plano, com esse projeto, com esse traçar de Deus para a nossa vida. Cabe a nós crermos e obedecermos sem questionar. Ai, Senhor, eu não, chama o outro ali. É aqui mesmo, né, que fala? Ou é em Isaías que fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas tem uns que falam assim, eis-me aqui, Senhor, envia ele ali. Não, envia-me aqui mesmo, né? É com a gente que o Senhor, lembra quando ele chamou o Samuel, Samuel, e que o Samuel falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, assim, nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Para que propósito, para que plano, com que chamado o Senhor lhe deu? Os seus discípulos tiveram um propósito e nós também temos um propósito. Temos que aceitar, então, esse chamado do Senhor. Pode ter certeza que chamado para ser de Jesus você é. Volta lá em Lucas. Lucas, nós vimos o capítulo 1, vimos o capítulo 13, né? Que ele escolheu os 12 deles. Também designou apóstolos, dos todos que estavam ali, escolheu os 12. 14. Simão, a qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e o Judas Iscariotes. Então aí deu 12. Escolheu os 12 e os 12 estão registrados na Bíblia. Então Deus tem nos chamado, Deus tem nos escolhido também para uma missão. Olha só o que diz em Marcos, no capítulo 16. Para trás um pouquinho aí de onde você estava, o capítulo anterior. Marcos 16, no versículo 15. Olha a missão dos 12, dos apóstolos, dos discípulos que se tornaram, foram eleitos apóstolos. Lucas 16, 15 diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então hoje nós também somos discípulos de Jesus. Hoje nós também somos aqueles escolhidos pelo Mestre. E essa missão aqui não é só para o pastor, para o obreiro, é para aquele que crê. Você crê em Jesus? Então ganhe almas. Ganhe almas para Jesus. Aonde você for, fale do amor de Jesus. Pregue a palavra de Jesus. Encontre um meio para evangelizar. Não precisa ser um crente chato. Sabe assim, uma pessoa inconveniente, e quando chega num lugar, os outros vão saindo. Já conheceu pessoas assim? Por quê? Porque é muito religioso, muito crente, fala o tempo todo, não tem sabedoria. Não que não deva falar, é melhor falar de Jesus o tempo todo que falar besteira, né? Tudo bem. Mas assim, eu tô dizendo em relação a ter sabedoria. Assim, chegar no momento certo, de falar do amor de Cristo, de não se acanhar. E aí talvez a pessoa leva por outro lado, né? Não vou ser um crente chato, religioso, fanático, ficar falando de Bíblia o tempo todo. Mas talvez não fala o tempo todo, mas talvez não fala nunca, né? Então é melhor falar o tempo todo do que não falar nunca. Mas o melhor ainda é ser temperado, é ser equilibrado. Falar no momento certo, né? Orientar no momento certo. E sempre tendo uma oportunidade, fale de Jesus para o seu vizinho, para o seu colega de serviço, para o seu parente, porque ele disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado, e como que uma pessoa vai crer? Quando a pessoa faz o quê? Quando ela ouve, ide por todo mundo e pregai. Mas como nós vamos pregar? Como uma pessoa ela vai crer se não tem aquele que é enviado, se ninguém vai, entendeu? Olha só o que diz aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca
e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a partir do momento que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, o que nós temos que fazer? Quem que vai acertar? Pregar. E diz assim no 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação da nossa vida e daqueles que estão nos ouvindo, certo? 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Você quer que o seu parente seja confundido? Você quer que seu colega que você ama, considera como irmão, seja confundido, seja condenado? Claro que não. Nós queremos o quê? A bênção do Senhor sobre a vida deles. Então precisamos o quê? Pregar. Diz mais, no 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, as pessoas precisam invocar o nome do Senhor. Mas quem que vai invocar o nome do Senhor? Aqueles que nós formos e pregarmos. Imagina no céu, você ter ali uma fila de pessoas que foram até Cristo através da pregação que você fez? Sim! Estou falando mesmo para você ser um evangelista, para você ser um pregador da palavra de Deus, ser uma pessoa que não tem vergonha de anunciar o evangelho de Cristo. Tem que fazer isso. Jesus falou: ide por todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas como que a pessoa vai crer? Como quando a gente pregar. Diz mais. No 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter quem pregue. Tem que ter quem pregue. Então para de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia ele ali. Se compromisse mesmo, não sei se é assim que fala, se responsabilize pelas pessoas que estão perto de você e pregue o evangelho de Jesus. Pregue. Para com essa bobeira, vão achar que eu sou chata. É melhor achar que você é chato do que você não é convertido. Você é crente? Nem sabia que você era crente. Feio, né? Você vai em alguma igreja? Que igreja? Nossa, nem parece. É pior, né? Então é melhor você parecer que você é crente do que você parecer que você não é. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Quer que seus pés sejam formosos? O que a gente tem que fazer? Anunciar coisas boas, anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Não é anunciar religião, não é anunciar a sua igreja, é anunciar a palavra de Deus, é anunciar o amor de Jesus, anunciar a palavra, aquilo que é correto na palavra. E falou assim: e como pregarão se não forem enviados? Jesus está nos enviando. Eu estou falando para você hoje, sai hoje e vai evangelizar. Talvez seu pastor marcou o evangelismo hoje e está falando que você não vai. Não vou. Não gosto de evangelizar não, negócio chato. Aí depois vai falar: mas você é crente? Nem parece que você é crente. Precisa pregar. Se responsabilize hoje em ser um pregador da palavra de Deus. Não estou falando para você se tornar pastor, não. Estou falando para você ser um pregador da palavra de Deus. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue, inste, exorte, repreende, ensine com todo o seu amor, com todo o seu coração, sem se envergonhar. Romanos 1 diz assim, no versículo 16. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho de Cristo. Tem gente que se envergonha de falar que é crente. Tem gente que se envergonha de falar que é da igreja tal. Tem gente que se envergonha de falar que é batizado. Tem gente que se envergonha de falar que é de Jesus, que está indo na igreja. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente acabou de ver ali em Romanos 10, né? E como crerão se não há quem pregue? Então as pessoas precisam crer. E precisam ter o quê? Pessoas que vão pregar.
Então nós precisamos ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem? Eu, você, aquele que crê. Creu? Crê em Jesus? Pronto. Você já é responsável em transmitir aquilo que você acredita. Crê em Deus? Transmita para que os outros creiam em Deus também. Tem fé em Jesus? Pregue para que os outros tenham fé em Jesus também. É nossa missão, é nossa responsabilidade. Somos os 12 agora, amém? Sim. Somos os 12 agora que temos essa missão de anunciar o evangelho, mas não com vergonha. Aqui diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós precisamos pregar sem ter vergonha. No 17, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça, que é a palavra de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo vive da fé por quê? Porque ele creu na palavra. E por que ele creu na palavra? Porque teve alguém que transmitiu. Então é fácil. Você recebe a palavra, você crê, no que você crê, você transmite. E aí vai um ciclo, né? Você crê, você transmite, aí o outro crê e ele transmite também, aí o outro crê e vai assim. E assim por diante. Se todos nós cumprirmos essa missão do Senhor, que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos incumbiu disso daí, pode ter certeza disso, todos podemos anunciar o evangelho sem se envergonhar, pode ter certeza que ali a gente vai ter bênção, e bênção sobre a nossa vida. Volta lá no evangelho de Lucas, no capítulo 6, né? No versículo 12, vamos ver assim de novo. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, todos os discípulos de Jesus, teve aqueles que ficaram mais pertos, teve aqueles que foram mais chegados, mais próximos. Eu quero ser uma discípula de Jesus que está mais perto. Eu quero ser uma das 12. Melhor, eu quero ser uma das 3. Como assim, pastora? Tinha os 12 discípulos, certo? Mas lembra que Jesus ia para cima e para baixo com 3. Já leu na Bíblia? Se você tem estudado o Evangelho de Lucas, você viu que tinha 3 que andava mais grudado com Jesus. Que teve várias situações que Jesus chamou esses 3 e não chamou os 12. Era quem? Pedro, Tiago e João. Então, Senhor, eu quero ser um dos 3, que seja João, né? Quero o discípulo do amor, né? Que é aquele que acostou a cabeça no peito de Jesus. Tinha o Pedro e o Tiago também. Mas, Senhor, que a gente seja um dos 3. Amém? Todos somos discípulos, mas que tem aqueles discípulos que estão mais longe, tem aqueles discípulos que estão mais perto e tem aqueles discípulos que estão mais perto ainda. Então a nossa oração hoje vai ser essa, que Senhor, eu quero ser aquele discípulo que está mais perto ainda, junto, porque esses 3 viram coisas que os outros 12 não viram. E aqueles 12 viram coisas que os outros, vamos colocar 70, não viram. Então que nós possamos buscar a Deus, se colocar diante do Pai dessa forma. Vamos orar? Em nome de Jesus, se quiser, pode se colocar de pé. Se quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se quiser colocar a mão na TV, pode pôr. Importante que você esteja orando comigo em nome de Cristo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus, eu entro em oração neste momento. Pai, apresentamos esse copo com água. Unja e consagra esse copo com água, meu Deus. E a primeira oração que eu faço hoje é essa. Se tem alguém aqui que estava relutando em aceitar o teu chamado, talvez se envergonhando do Evangelho de Cristo. Talvez a pessoa vai na igreja como se fosse uma missão secreta. Não, ninguém pode me ver aqui dentro da igreja. Senta num lugar estratégico para ninguém reconhecer ele ali. Jesus, alcança esse coração. Essa pessoa que ela tem medo o que vão pensar de mim
se me ver dentro de uma igreja de crente? O que vão falar de mim se eu me converter ao Evangelho, a Jesus? Essa pessoa que tem esse constrangimento, que tem essa dificuldade. Meu Pai, essa pessoa que está sentindo muita vontade de ter um encontro contigo real, de se batizar nas águas, de viver para o Evangelho, anunciando, pregando, Pai, aquilo que ela tanto ama fazer. Mas tem algum impedimento que eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Talvez é uma barreira, talvez uma superstição, não sei, Jesus, o quê? Que está impedindo essa pessoa de assumir totalmente o chamado dela, o chamado dele. Meu Deus, mas eu apresento cada pessoa diante de ti, invoco o teu poder. Entra no coração desse homem, entra no coração dessa mulher, que essa pessoa não tenha mais dúvidas, meu Pai, do que fazer. Como nós vimos hoje, como crerão se não há quem pregue? Meu Deus, eis-nos aqui, que nós sejamos os pregadores, que nós sejamos os discípulos, que nós sejamos um dos 12, que nós sejamos um dos 3, Pai, para estar perto, junto, para ver coisas extraordinárias, para ver, Pai, o sobrenatural do Senhor acontecer. Jesus, essa é a nossa oração. Tira o medo, tira a ansiedade, a dúvida, a insegurança. Pai, que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. E diga agora, eis-me aqui, Senhor. Diga sem medo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não me envergonho do teu evangelho. Eu vou pregar, eu vou anunciar, para que todos creiam, para que todos busquem, para que todos tenham a fé que eu tenho. Eu vou, meu Pai, transmitir o teu amor, transmitir a tua palavra. Diga, me usa, Senhor, me usa para pregar o teu reino, me usa para pregar o teu amor, me usa para pregar o teu evangelho. Senhor, é o que nós queremos. Meu Pai, eu apresento a vida dessa pessoa. Diga sim para Jesus. Aleluias, alcança essa vida, esse que está enfermo, esse que está com dor. Pai, passa com o teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. E que essa enfermidade saia agora em nome de Jesus. Pai, essa água está ungida e consagrada ao Senhor. Quando bebermos, estaremos bebendo do teu poder. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Aleluias. Jesus falou com você, hein? Beba. Tem medo de beber água não, beba com fé. Graças a Deus. Jesus é poderoso. Testemunhe, tá bom? Testemunhe no nosso WhatsApp das Mulheres que Vencem, 998892065. Mande o testemunho da dor que saiu, do mal que saiu. Mande o testemunho que você está voltando para Jesus. Mande o testemunho dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E em nome de Cristo, a obra é grande. Seja um dos 12 ou um dos 3, mas esteja pertinho de Cristo, que Ele use a tua vida para realizar a obra dEle em nome de Jesus. Temos as redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook das Mulheres que Vencem, Mulheres que Vencem MS. Temos também o site www.mulheresquevencem.com.br. Nesse site você se cadastra como uma intercessora, tá bom? E no WhatsApp também que eu já passei para você, você pode entrar no nosso grupo de intercessão aqui do MS, que é o 998892065. Você diz assim, eu quero ser uma intercessora, eu quero entrar no grupo de intercessão. E nós iremos te adicionar em nosso grupo de intercessão, tá bom? E é bênção e é vitória. Neste domingo, em nossa sede estadual, na Avenida Calógeras 2121, nosso pastor, líder estadual, pastor Michael Marques, estará às 7, às 10, às 15 e às 18, ministrando a palavra da fé, bênção, muita cura, muita libertação, muito poder de Deus. Seu ponto de encontro com a bênção. Em Terenos, Rua Pedro Celestino, número 35, entre a Praça da Demétria e a rodoviária. Eu estarei ali às 7 às 18 na bênção e na fé de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Não esqueça de estudar o Evangelho de Lucas, todo ele. Leia todo o Evangelho de Lucas. É a tarefa do mês de setembro. Semana que vem voltamos novamente com novos entendimentos do Evangelho de Lucas. Um abraço e até mais.